Acho que a arte te chama, a sua vocação te chama, por mais difícil que ela seja. E o estilo de música que eu gostava de cantar, na Bahia da década de... agora já entrando para a década de 90, não ia para lugar nenhum. Mas mesmo assim eu queria investir nisso. O viés que eu encontrei foi o teatro. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Quando eu criei o programa Manifeste, na verdade é um jeito de traduzir o que eu venho fazendo há muito tempo em estratégia de negócio, de marketing, de pessoas. Se manifestar é a distância entre o sonho e o conceito. Sonho é aquilo que está na cabeça de alguém, aquilo que a pessoa acredita, e o conceito é como aquilo vai ser percebido pelas pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, se manifestar não é gritar para o mundo o que você quer ou o que você deseja. Se manifestar é dizer para o mundo quem você é e o que você acredita. No momento em que você acredita em algo e você segue aquilo, aí as coisas começam a acontecer de verdade para você. É muito difícil as pessoas acreditarem no que acreditam. É mais fácil seguir o fluxo ou o que o mundo pede para ser feito. E foi aí que nasceu o Manifeste. A minha intenção é estimular o maior número de pessoas a acreditar no que acreditam. E acreditar no que acredita é diferente de acreditar em si mesmo. Porque muitas vezes você acredita no seu sonho, mas você pode achar que você não é capaz de realizar. E tem muita técnica, tem muita estratégia para você conseguir colocar isso para fora e alcançar o sucesso. Eu tenho falado uma coisa que tem sido praticamente um mantra, que é acreditar no que você acredita. A gente é extraordinário. A vida é inacreditável. Sabe qual é o poder que a gente tem, que é inacreditável? Poder de enxergar o que ninguém está vendo, como imaginação ou como fé, de criar, de raciocinar, de ter ideias. Eu tenho esse dom, por exemplo, de enxergar o que ninguém está vendo. Quando eu faço estratégia, é um dom desse. Mas sabe quando isso toma sentido? A hora que você acredita no que você acredita, porque é aí que te tira da média. O mundo só muda quando a gente acredita no que a gente acredita e não no que o mundo espera que você acredite ou faça. Por que eu digo isso? Se você simplesmente seguir o fluxo do que o mundo espera, você não vai fazer diferença nenhuma no mundo. Você simplesmente vai ocupar sua posição e vai, assim, exercer a sua função no mundo como ser humano. Mas se você acreditar no que você acredita e ninguém sabe o que você acredita, o que está dentro de você, você vai poder fazer uma diferença. Não daria para colocar todas as provocações que eu faço lá no Teatro B32, ao vivo, para quem está lá, mas você pode assistir no meu canal do YouTube ou na comunidade Manifeste, é só se inscrever. O convidado de hoje foi o primeiro que a gente conversou lá no icônico Teatro B32. Ele tinha uma carreira muito estabelecida, tem uma carreira muito estabelecida como ator, mas decidiu colocar para fora o que ele acreditava mesmo. Um ajuste de rota na carreira e mostrar para o mundo o lado cantor dele, que ele acreditava talvez até mais do que o caminho que ele estava seguindo. E brilhou. Vamos ver? Deixa eu falar uma coisa, eu estava pensando naquelas frases, como é que a gente apresenta o convidado, né? O convidado é baiano.
E aí tem aquela frase clichê que baiano não nasce, baiano estreia. Só que se todo baiano estreia, como é que você se destaca estreando de verdade no meio de todo baiano que está estreando? Então, o nosso convidado vai estrear no nosso programa hoje, é esse cara aqui. Uma salva de palmas para Daniel Boaventura! Não, cara, não. Não acredito que eu tô dividindo o palco com você, cara. Olha, irmãozinho, vamos agradecer ao público, dá uma mãozinha aqui. Sabe o que eu queria? Obrigado. Dani. Bom dia a todos. Ai, cara, tem essa tanta manhã coisa. gloriosa. Rapaz, eu tô grande. Essa manhã gloriosa de segunda-feira. Eu fiz essa poltrona menor pra eu parecer maior. Eu sei. Funcionou. Pra mim, funcionou. Eu tô bem, tô ótimo. Você tá confortável? Tô ótimo. E vocês, tudo bem? Ah, bem. Maravilha. Prazer estar aqui com você, meu irmão. Que honra. Cara, deixa eu falar uma coisa, contar pra vocês. Isso aqui era outra coisa que eu sempre quis ter. Ah, sim, tem as fichas, né? Tem as Sabe o que fichas. tá faltando, Tasta? Uma bandinha de jazz aqui do lado. Pra quando você chamar o pessoal. Agora com vocês, onde tá tocando. Como David Letterman, como nosso saudoso Joe. Imagine. Só que você na área comercial, de empreendedorismo, com a banda de jazz tocando. Queria achar uma banda certa, não pode ser igual ao dos outros. Claro. Tinha que achar um... Ia ser genial. Vai, rapaz, fala. Você quer um cachê já deles, né? Ah, eles estão aí? Oi. Bom, deixa eu te contar uma coisa curiosa. Eu era fã do Daniel, fanzaço, antes de conhecer, e nunca consegui assistir um show seu, porque estava sempre sold out. Aliás, isso eu não consigo entender, porque quando passava a propaganda na TV, eu devia ser o último a ver sempre, porque todo mundo já tinha comprado. Bom, num dia desses, tô lá, passando a propaganda, eu falei assim, pô, sou louco pra assistir o show desse cara, chique, elegante, tudo. Aí Sara fala com a maior naturalidade. Quem? Daniel? Eu falei assim, Daniel, pô, estudei com ele na faculdade, meu amigo. Você tá de sacanagem. Aí, eu falei, liga pra ele agora. Não, Universidade Católica da Bahia. Ou de Salvador. E aí um dia eu tô falando com... Desculpa te interromper, desculpe. Tenta não fazer isso de novo. E aí um dia, tô conversando com o primo da Sara e o primo Sabe, da eu Sara... acho que é brincadeira, só que interrompi. Vai. Tô conversando com o primo da Sara, e aí o primo da Sara fala pra mim assim, eu tô aqui com o Daniel Boaventura, eu te ligo depois. Eu falei, peraí, o Daniel me passa. Cara, e dessa ligação a gente ficou melhores amigos dali pra frente, cara. Melhores amigos mesmo. E aí eu consegui ir no show, nunca precisei comprar um ingresso. Você me convidou todos, e claro. Todos os que eu fui estavam sold out. Cara, por que eu não consigo ser o primeiro? Ó? Por que não conseguiu o quê? Ser o primeiro a comprar nunca. Tá vendo? Que coisa. Dani, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa, porque eu tinha uma impressão de que você tinha começado como ator e aí você se manifestou lá, eu quero cantar. Mas depois eu estava olhando, você sempre foi cantor. Você começou lá de molequinho cantando na escola, tudo. Como é que foi esse começo aí? Cara, eu acho que eu devo realmente aos meus pais por terem... Meu pai por ter ido morar nos Estados Unidos, por ter ido fazer seu doutorado na Pensilvânia. Então... Isso no final da década de 70 era outro mundo, então acho que isso me influenciou dessa forma, e lá eu tive um contato direto com arte, com música. E final da década de 70 nos Estados Unidos era
a música era fantástica, entendeu? O cinema estava em ebulição. Você tinha American Zoetrope com George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, você tinha Guerra nas Estrelas, você tinha Queen. Então era um mundo à parte, né, para um garoto de, na época, 8 anos, 9 anos. Então, acho que a influência começou lá. Mas quem te apresentou foi teu pai? Quem me apresentou o quê? Pra música, pra... Meu pai sempre deixava música clássica rolando em casa antes. E era bem eclético. Tinha Tchaikovsky e tinha Martinho da Vila, entendeu? Mas a vitrola ficava sempre tocando. Isso entra de alguma forma por osmose, eu acho. E lá, estudava em escola pública, na Pensilvânia, então eu tinha acesso a matéria extra, era um instrumento, e como a gente não cabia um piano dentro do nosso apartamento, foi escolhido um trombone para mim. Legal. Que não fazia muito sucesso com as garotas. Eu fico imaginando aquela fogueirinha, bora tocar Meu Erro, pega o trombone. Não era dos mais sensuais instrumentos, não. Mas eu adorava, eu tocava, comecei a fazer aula, mas eu tinha um ouvido bom. Então, eu acho que foi ali onde tudo começou, entendeu? E aí eu viemos para o Brasil, meu pai fez doutorado dele em educação e voltou para a Bahia, isso em 81. E foi um pouco traumático para mim, porque eu já estava muito acostumado aos Estados Unidos, né? A Pensilvânia naquela época era... Os Estados Unidos naquela época era outro país. Mas eu comecei a me adaptar e a me abrasileirar, a voltar a me baianizar de novo e tentar me encontrar, né, nesse Brasil. Bom, para quem não sabe, o pai do Daniel era um altíssimo intelectual. Ele estudou fora, estudou na França, estudou nos Estados Unidos. Fez mestrado na França. Ele fundou a Universidade da Bahia. Ele praticamente instaurou o doutorado de educação na Bahia. O fato dele ser esse intelectual, ele não esperava que você tivesse ido para essa área, ou ele era um amante, você deu a sorte, digamos, dele ser um amante da arte e aceitou? Eu sempre fui mais empírico. Meu pai era muito textbook, assim, ele era um estudioso. Cara, você realmente estudou nos Estados Unidos? Como? Tá vendo? Textbook, como é que fala isso aí? Textbook, feedback, hamburger. Fala Facebook. Facebook. Uau! Essa hora da manhã, essas piadinhas são... Aí então e eu sempre fui mais, como eu disse, empírico. Eu gostava mais de tentativa e erro. Então, eu acho que sábio, como meu pai era, ele percebeu que o meu dom, a minha ligação era para outra área. Eu lembro que eu fiz vestibular para administração de empresas, na antiga Trabuco, que virou fax depois. Passei, cheguei no escritório dele lá, meu pai tinha um gabinete lá em casa, na federação, e meu pai trabalhando, cabeça raspada. Falei, pai, passei no vestibular. Ele olhou para mim, legal, e continuou trabalhando. Tipo, não vai para lugar nenhum. Ele sabia, eu falei, pô, e eu estava lá com 17, 18 anos, com banda, pensando em teatro, mas não sabia muito bem se era, mas eu gostava de música. Óbvio que você era o cantor, não o trombonista, né, da banda. Eu já tinha largado o trombone, eu estava no saxofone e na flauta. Tá. Flauta, cara? Horrível. Era aquela do... Não, pior, cara, era a vertical mesmo. E aí... mas, eu gostava, eu estudava, enfim. E meu pai desacreditou. Eu cheguei a cursar 2 anos de administração, até que acho que numa aula de, não sei se era recursos produtivos, eu falei, não dá. Não orna. Ao mesmo tempo que fazia faculdade, eu tinha os outros... Eu trabalhava com... Eu tinha bandas, participava de bandas dos mais variados nomes, estilos, e depois eu resolvi entrar para o teatro. Então, foi isso. E as faculdades foram sucessivas. Depois eu tentei ser publicitário. Cara, não é para qualquer um, viu, cara? Vou te falar. Mas, enfim, eu acho que a arte te chama, a sua vocação te chama, por mais difícil que ela seja. E o estilo de música que eu gostava de cantar, na Bahia da década de... Agora já entrando para a década de 90, não ia para lugar nenhum. Mas mesmo assim eu queria investir nisso. O viés que eu encontrei foi o teatro. Você começou pelo teatro mais
ele já tinha alguma coisa de musical? Porque o musical foi mais lá pra frente. Tinha, mas era em Salvador, 91, 92, que eu fiz. Qual que foi On Broadway? Isso foi o Cinema Cantado, que eu fiz uma participação na música, me viram, me chamaram para outro trabalho. Eu já estava indo para minha terceira faculdade, acho que é para Relações Públicas, sei lá, não me lembro. E eu tentava sempre concatenar isso. E eu vi, olha, aqui é uma maneira de conseguir expor esse meu lado de música. E aí eu ia somando uma peça com a outra. Até que em 94 fizemos uma peça que fez muito sucesso lá em Salvador na época, que foi Os Cafajestes. Uma peça que a produção era baiana, a direção, o texto, tudo, uma coisa pequena, que não sabíamos se ia dar certo, porque era um musical, espécie de teatro de revista, com 4 atores falando mal de mulher, basicamente, durante 1h30. Não vou fazer nenhum comentário. Hoje a gente seria cancelado, com certeza. Mas as pessoas adoravam, e a gente mesclava o cancioneiro brasileiro, internacional, como uma forma de tentar amenizar a situação. E deu certo, ficamos 4 anos em cartaz, e aí foi que eu percebi um momento de poder testar o eixo Rio-São Paulo. Foi aí, eu acho, que aconteceu o primeiro momento da minha manifestação, digamos assim. Foi vir para o eixo Rio-São Paulo com esse musical em 95 e acontecer. E realmente a coisa começou a florar. Foi por causa do musical, você acha? Dali você foi pro Jaque direto, não? Não foi direto, mas foi uma ponte. Foi a partir dali que eu comecei a entrar, fiz Hilda Furacão em 97, 98. Mas eu ainda queria música, eu sempre queria. Porque, vamos lá, pelo que eu tinha visto, de 91, quando começou, para você estrear nos musicais, não, para você estrear como cantor foi em 2009. Eu comecei a investir em 2007, 2008 como cantor. Essa caminhada foi necessária, porque o boom dos musicais em São Paulo começou em 99 e 2000, quando veio, acho que Les Misérables, acho que foi o primeiro. E eu estava morando no Rio de Janeiro, e eu pensei, bom, eu acho que essa coisa pode vingar em São Paulo. Vendi tudo no Rio e me mudei para São Paulo de vez, em 2002, 2003. E aqui eu encontrei um terreno fértil para esse gênero. Aí comecei a fazer os musicais, Não, aí você fez todos ali, você fez vários. Bom, tem eu acho que onde eu senti que isso poderia pegar foi quando nós montamos do Stephen Sondheim Company, no Rio de Janeiro, em 99. E aí me chamaram para fazer Vitor Vitória com a Marília Pêra em 2000. Quando eu vim para São Paulo e eu senti a envergadura do que a máquina poderia ser, né? Um público de 1.200, 1.300 pessoas, 5 vezes por semana, num produto que não existia, que não era um produto, não era um franchising americano. Me lembro que o Tacla, que dirigiu, ele tinha o libreto do Blake Edwards, que escreveu o Vitor Vitória, e teve a permissão da Julie Andrews, mas a concepção era completamente brasileira. Então não sabíamos o que ia acontecer e deu muito certo, foi um sucesso fantástico. Eu falei, olha, Dani gostei daqui, gostei disso. E aí me mudei de vez para São Paulo. Cara, e tem, assim, ó, eu não só acho que você gostou, como acho que você fez bem, porque, por exemplo, dos musicais, você fez Chicago também. Foi. Família Addams, que eu, achei o máximo. Mas, vamos falar de Disney. Cara, Disney, eu atendi a Disney e é impossível você aprovar o Mickey de verdade, o correto. Porque os caras desenterram o Disney e perguntam pra ele, e aí, tá tudo certo? Cara, e você fez o Gaston, e não só fez, como foi o melhor Gaston do mundo. Até onde eu vi, acho que foram 15 países que a montagem passou e você foi escolhido o melhor Gaston do mundo. Cara, e aí, da onde você tirou esse Gaston? O diretor musical pediu para não falarem isso. Mas teve uma citação muito bacana. A Disney Theatrical Productions, na época, que trouxe para cá a direção original do Robert Jess Roth, eles fizeram essa seleção. Me lembro que eu estava gravando a novela no SBT. Mas foi realmente, o elenco foi um dream team, assim, foi o Sala Vasconcelos como a Fera, a Chiara Sasso, que agora está nos Estados Unidos como a Bela,
o Tumura, que já nos deixou, o Joba, enfim, era um elenco muito especial. Era um elenco que tinha um talento universal, assim, sem fronteiras. Você não conseguiria dizer, não, esse jeito tá um pouco latino, esse jeito tá um pouco germânico. Não, o elenco compreendeu como a obra devia ser colocada, tanto que ficou em cartaz essa primeira montagem mais de um ano e meio em cartaz. É uma produção grande, 7 sessões por semana, então eu acho que você falou certo, o turning point para mim é um momento de virada, um momento que foi na Bela e a Fera. Eu me lembro que eu ganhei muito mal, e a partir dali todos os parâmetros mudaram. Bom, e a partir dali também você foi fazer o que você estava querendo, que era cantar, tudo, mas eu vou passar um vídeo porque eu fui até o show dele a semana passada, eu vou em todos, mas a gente foi lá e gravou um pouquinho de bastidor. Vamos lá ver Daniel Boaventura se preparando para o show. É isso aí que ele acredita, né? Então vamos ver se ele acredita mesmo. Daniel Good Adventure, Daniel Boaventura. Você vê? Deixa eu fazer já uma primeira pergunta, Dani. Está meu irmão. Camarim de cantor é melhor que camarim de ator? Porque ator, você vê, tem camarim, tudo bem. Mas quando você fala de cantor, é assim, eu quero 48 toalhas vermelhas. Você não vê ator falar isso. Ou você pedir a coisa ou você não pede mais. Não, eu não peço mais. Não, quer dizer, eu nunca pedi. Dá pra gente papear um pouquinho no palco? Dá. Vamos lá. Bom, a cortina vai estar fechada. Então vamos. Como diria o famoso Goulart de Andrade, vem comigo. Vem comigo. Vem conosco. Primeira pergunta que eu vou te fazer. O frio na barriga é maior como cantor ou como ator? Os dois, eu acho que porque o nervosismo sempre acontece. Eu me considero inseguro, mas é uma insegurança positiva, é uma insegurança que te mantém sempre a flor da pele, sempre atento. Por exemplo, você chegou aqui hoje, antes eu estava fazendo uma passagem de som que durou 1h30, porque eu queria que tudo tivesse o mais perfeito possível. Eu acho que a responsabilidade para você de cantor deve ser muito maior. Vou falar por que eu penso isso, pelo menos, até porque eu era fã e acompanhava. Se você começou como ator e as pessoas sabem que você é ator, mas você, a sua crença, assim, não, tudo bem, eu tô atuando, mas na verdade eu sou cantor, isso é o que tava dentro de você. Em algum momento você falou assim, agora vamos manifestar e acabou essa história, pessoal, eu sou cantor e vou começar a cantar. Você precisa de duas coisas, são dois desafios, porque quem começa cantando e é cantor. Mas você é ator, você teria agora que provar para as pessoas que você era ator e ainda desconstruir na cabeça das pessoas que você não é mais ator e que você é cantor. Então subir aqui, você não sobe cantando, você sobe cantando, provando, convencendo e mostrando que você entende? Se você fosse ouvir os outros, você teria feito a We Do? Se eu fosse, por muito tempo eu ouvi os outros e não tinha feito a We Do. Você se criticava? Você se podava? Eu me podava. Me podava porque em algum momento eu tive que acreditar no que eu acreditava. Esse momento se chama Sara, que é minha esposa. Sim. E chegou lá e falou assim, vai, acredita. Você vai ter que ter alguém. Sim. Você deve ter tido algum momento que falou assim, bichão, vai lá e canta, se é o que você gosta. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu comecei a cantar somente, eu não conseguia ter público. Eu era muito novo, jovem. Quando eu entrei no mundo do teatro, oficialmente, o teatro musical com 21 anos, em 1991, que um diretor me viu cantando, me chamou para outro projeto, e um projeto foi chamando o outro, até que eu me transformei em ator. Comecei a fazer peças e comecei a ter uma credibilidade como ator, ainda na Bahia. Quando eu comecei a cantar em musical, aí as pessoas falavam, mas esse é ator, ele não canta. Era um oposto. Então, é isso que eu tô falando. Era um oposto. Aí inverteu. Quando eu vim pro Rio São Paulo, que eu fiz Globo, que eu voltei a cantar em 2007, 2008, aí veio a crítica contrária. Mas ele não é cantor, ele é ator. Então, você não pode ouvir, você não pode ouvir. Você tem que fazer. Tudo bem. E pra mim esse é o ponto. Esse é o ponto, por exemplo, desse programa. Porque é a hora que você ouve o que você acredita. Quando eu falo essa frase, você tem que acreditar no que você acredita, um monte de gente fala assim, mas eu não entendi, essa frase tá confusa. Não, você entendeu agora. É quando você para de ouvir o resto e ouvir o que você tá acreditando. Nossa. O programa tem isso, de acreditar no que você acredita. Eu sempre acreditei que um dia vou ser amigo desse cara. Só que aí eu tenho um problema, porque às vezes eu esqueço que eu sou amigo e volto a ser fã, aí eu viro
tiete. Não, mas assim, isso é uma coisa que eu admiro muito, que eu sou fã. É o self-made man. E o Tastaldi é um self-made man. Um cara que lutou atrás dos objetivos dele, veio literalmente do nada. Entendeu? Ele vendia pão na brincadeira. Bananinha. Vendia difícil. Mas assim, e hoje em dia ele se transformou nessa referência em comunicação que ele é. Então, eu sou fã, eu sou seu fã. Rasgações de seda assim acontecem, tá, gente? Rapaz, isso aí vai pra TV até. Moçada, dá uma olhada nisso aqui. Para um cara que acreditava que ele era cantor e não ator, você conseguir, num determinado momento, lotar isso aqui desse jeito, dá uma olhada aqui, ó, mostra aqui. Já era difícil. Agora, mais difícil é você conseguir fazer isso aqui, ó, lotar o México, lotar a Rússia, lotar o Chile. E é isso que ele conseguiu fazer, acreditando no que ele acreditava. Então, bora ver o show. Show espetacular. A gente vê no palco agora. A gente vê no palco. Tá bom. Tá bom. Agora? Não. Ah, lá. Tá bom. Ah, é. Não, é agora. Então, a gente se vê agora no palco. No palco. Cara, que honra, meu velho. Isso é mentiroso. Oi? Isso é mentiroso, cara. Por quê? Porque ali, assim, ó, eu não consigo entender. A gente tava. Aquela cortina, tinham 4.000 pessoas ali. E ele fala que tava com frio na barriga. Cara, eu tava nervoso ali só de saber que eu tava ali e aquela cortina abrindo, você mandar a primeira nota. Eu falei, como é que esse cara vai mandar a primeira nota? E pode falar, esse show foi espetacular. A sua voz estava fora da curva. Sara chorou no meio de uma... Sara? Sara não conta. Então, Sara, cara... Eu sei. Chorou Mas no meio... que essa coisa do... Obrigado, irmão. Você foi um... Tem um amigo que faz uma coisa dessa por você, é uma honra. Agora, essa coisa do palco é muito engraçada, de falar em público, o tamanho da plateia realmente não interessa. Por exemplo, eu posso ficar tão nervoso para falar com uma plateia como essa aqui, do que falar com uma plateia do Auditório Nacional de 10.000 pessoas. Porque você começa, se você parar para pensar, você começa a tentar pensar o que cada um está pensando enquanto está vendo você falar. Se você entrar nessa neura, já era. Porque tem uma coisa muito interessante em teatro, que é o seguinte, isso já sentimos como público. Se você faz uma coisa que... Se você sente vergonha como o agente, seja ator, seja cantor, seja apresentador, a plateia vai imediatamente captar isso. E eles vão sentir vergonha. Por isso que essa expressão vergonha alheia é tão precisa. Então, em nenhum momento, acho que a primeira coisa que eu me preocupo é que não há espaço para nervosismo. Não há espaço para... Ou melhor, nervosismo sim, mas não há espaço para o erro, por estar desconcertado. Você tem que improvisar, você tem que... E eu acho que essa prática que é bacana do palco, o que você fez hoje apresentando o seu produto, e que me ajuda cada vez mais. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo Chicago, e eu tinha um texto de 2 páginas para dar. Eu estava com acho que a Adriana Garamboni, a Dani Vinha estava na coxia, e a Adriana estava como essa moça está aí agora, e eu fazia o Billy Flynn, que era o advogado, e eu tinha que perguntar para Roxy. Falei, bom, consegui, isso tem 21 anos, eu consegui convencer Amos a depor a seu favor. Aí ela falava, sim, e então? Aí eu respondia, bom, primeiro você vai entrar no tribunal, e eram 2 páginas de texto.
E na hora que eu fui falar, bom, eu consegui convenceremos a depor a seu favor. Ela, e então? Então? Branco completo. Mas o branco, assim, eu fiquei, eu acho que 1 minuto e meio, que em tempo teatral equivale a 2 semanas, né? Eu fiquei ali parado e aí o público generoso, né, começou a aplaudir, eu esforcei e consegui lembrar do texto. Então, essas situações é que te dão essa adrenalina, né, que te faz, enfim, enfrentar essa plateia, enfrentar esse monstro. O que eu ia falar sobre isso é o seguinte, a estratégia para lançar um cantor naquela época tinha um tiro, o DVD. E se fosse o DVD acústico, pá! A gente viu várias bandas ressurgirem com a MTV, por exemplo, o Capital Inicial foi uma delas e outras ali. E você surfou essa onda, porque quando você gravou o seu DVD... Pouquíssimo tempo. Porque depois acabou o DVD. E não só isso, o meu repertório eu sou um crooner, né? Então meu repertório é um repertório que viaja de Frank Sinatra, Elvis, Dean Martin, Barry White, ou seja lá o estilo que for, James Taylor. Eu gosto de regravações, eu gosto de rearranjar. Então o público era e ainda é um pouco nichado. Então a estratégia tinha que ser outra. Só em 2015, quando eu fui descoberto no México, que pensou-se de uma maneira, o diretor da Sony México, não o presidente, o diretor Manuel Cuevas, decidiu fazer o seguinte, ele viu um vídeo meu e falou, olha, vamos lançar ele old school, como se fazia antigamente. Como é que era antigamente? Lembra quando tinha FINAC, Saraiva? Pô, era maravilhoso. Então, você botava artistas nas telas, nos monitores de 50 polegadas, 60 polegadas, e fizeram isso. As duas principais redes do México eram a Mix Up e a Sanborns. Uma delas pertencia à família Slim, né, que é o mais rico, a família mais rica do México. Então começaram a botar o vídeo dos DVDs que eu gravei lá para testar se as pessoas iam prestar atenção. E aí os gerentes começaram a ligar para a Sony, falando, olha, estão perguntando aqui quem é esse cantor americano, quem é esse cantor inglês, ou sei lá o quê. Falei, sentiram que não era apenas uma ligação por dia, eram dezenas de ligações, e a estratégia deles deu certo. Foi uma estratégia antiga, uma estratégia que hoje em dia, quem usa mídia sólida, mídia física hoje em dia? A estratégia hoje vai para o YouTube, por exemplo. Hoje streaming e redes sociais. É o que mexe. Que é uma briga injusta, né? E o Brasil, o Spotify no Brasil ainda é outro animal. O Spotify no Brasil funciona diferente do resto do mundo. Aqui o Spotify é o que rege. Entendeu? Lá fora é diferente. Então, é um pouco difícil mensurar. Tanto é que eu vou agora, gravei 4 DVDs. Tô querendo gravar no México pela segunda vez no Auditório Nacional. Se você pudesse levar 3 pessoas para jantar, pode ser vivo, morto, ficção, não importa. 3, quem você levaria para jantar? Pior tipo de pergunta, eu sou a pessoa mais prolixa do mundo. Quem você levaria para jantar, se fosse você? Deixa eu falar, eu que faço as perguntas aqui. Programa, mas eu vou... Eu vou ganhando tempo. Tá, como é o primeiro, eu levaria um que eu não vou precisar dissertar, que é meu avô. Meu avô era cientista, biólogo, morreu nos anos 80, não viu nada dessa transformação, ele ia ficar louco. Ele era aquele cara que assistia a Olimpíadas e fazia tabela, juntava 4x3, assim, gigantes, e fazia, aí marcava quanto o corredor fez os 100 metros e comparava no ano. Loucaçaço. Imagina ele vendo isso aí tudo. Levaria o Disney. Cara, o Walt. O velho Walt. Boa. O cara é o maior exemplo de manifestação de crença e de filosofia, sendo que ele nunca teve um like no Instagram, ele nem perfil tem, não tem um seguidor. Ao contrário. E ele consegue fazer com que a gente siga o que ele acreditava à risca. Para mim isso é mágico. E o terceiro, Leonardo da Vinci. Que esse aí, tudo que a gente tem, que a gente acredita, veio desse cara, da engenharia ao teatro, as roldanas. Tem uma curiosidade que
no Duomo de Firenze, porque ele é de lá, tem aquela bolinha dourada, não sei se vocês já viram, que fica no topo do Duomo de ouro lá. Cara, ele fundiu aqui, não foi bem ele estava junto com, ele era tipo um pupilo ali, mas ele foi um dos que participou daquilo. Eles fundiram aquilo, pesa 4 toneladas, sem solda, só com jogos de lente, com matemáticas, engenharias, e depois subiram aquela bola lá para cima, sem nenhum andaime, não tinha andaime, eles desenvolveram as roldanas para subir lá, e ele usava isso para os teatros, ele usava isso para várias coisas. Então eu achei esse cara espetacular. Você já teve tempo suficiente, vai. Difícil competir com sua lista, viu? Leonardo da Vinci é... Você tinha pensado no Leonardo da Vinci? Assim, você falou do seu avô, eu acho que eu com certeza, meu pai, sem sombra de dúvida, queria que ele tivesse ido comigo na Rússia. Ele faleceu, acho que 3 meses antes. É uma pessoa que é muito engraçado sair para jantar com meu pai. Ele sai para jantar e chama o garçom, o maître, e começa a conversar. Aí eu me lembro, eu com 9, 10, 11 anos, eu ficava assim, espero ele acabar de conversar com todo mundo, porque ele gostava de trocar ideia. E hoje em dia eu sou muito parecido com ele nesse sentido. Eu adoro conversar com o maître, com o garçom, e, enfim, é uma figura. É difícil afunilar, assim, quem eu gostaria de levar. Com certeza, George Lucas, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, são pessoas que participaram de um movimento, como eu falei, do American Zoetrope, que mudou a face do cinema americano, que seriam interessantíssimos. George Benson, Mark Knopfler, o Dire Straits, para mim, teve um papel muito importante, foi quando eu vi que o saxofone podia ser usado de uma maneira muito melódica e forte num show, e aquilo me influenciou. Eu tinha 13 anos, acho, 14 anos quando eu vi. Ia ter que ser uma mesa grande, ia ter que ter muito vinho. Santos Dumont, sem dúvida. Santos Dumont eu queria perguntar para ele o que é que ele acha dos irmãos Wright. Entendeu? Para ver, e aí? Somos nós ou são eles, entendeu? Eu acho que seriam essas 17 pessoas. João Bosco, amo João Bosco. Não dá para ser um... Sério, jantaria com o João Bosco, Nunca pensaria no João Bosco maravilhoso. Já tive muito com ele, era uma delícia conversar com ele, nessa época da Sony, mas... Acho o João Bosco bacana. Formidável, Djavan também, enfim. Eu acho o filho dele muito bacana. É o filho do João Bosco nessa linha. Eu acho ele muito bacana, aquele menino. Acho que ele tá naquele programa dos meninos lá, o Papo de Segunda, alguma coisa assim. Filho do João Bosco? Aquele pensador, o filósofo, Francisco. Cara, ele é muito legal, uma delícia ouvir ele falar. Ele fala de um jeito que você fica assim... Legal, não sabia. Muito bacana. Eu vou porque o pai fala meio bidabidubudo, né? Engagaí. Eu adoro. Mas... Essa seria a lista da ceia. Então vamos para a segunda pergunta. Essa eu copiei mesmo, do Hector's Studio, lembra? Mas tem a ver com o que a gente está falando. James Lipton. Cara, você estudou mesmo lá fora, cara. Você fala, eu não consigo nem falar o que você tá falando. Studio, porra. Eu nem entendi o que você falou. Mas a pergunta que ele fazia no final, eu ouvi isso, cara. Mas a pergunta que ele fazia no final era: que Deus vai falar para você quando você chegar no céu? Como a gente tá falando de se manifestar, a gente tá fazendo nossa trajetória aqui com a nossa vida. O que você acha que ele falaria para você? Não, tá errado. Não era esse nome, não. Volta, a gente se vê daqui a 30 anos. Eu não consigo pensar em outra coisa, mas eu quero que demore. Eu espero que demore. E você? O que é que você ia querer? Cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Assim que eu chegar lá, ele vai falar: entre e não dá um pio. Eu não quero ouvir a sua voz. Você é publicitário mesmo. Dani, só uma coisa que eu tive uma ideia pra gente ir pra esse finalzinho, mas eu queria te convidar para fazer um programa. Pelo seguinte, a gente vem em estratégia de marketing relacionado à música, a gente sempre busca o alcance com o cantor. O show vão ter, sei lá, 70 mil pessoas, então a gente vai botar nossa marca lá para alcançar as pessoas, não necessariamente se identificar com aquelas pessoas, porque é muito eclético.
São raros os artistas que têm um valor maior do que o alcance. De música, eu estou falando de cantores. Se eu falar para você, cita, você vai para os crooners. Facilmente você vai citar crooner. Dificilmente você vai citar outra categoria. Você estava falando sobre likes agora, sobre essa coisa da internet, das redes sociais, e eu fico pensando como é que se mensura o que realmente é esse público, quem realmente é esse público. Eu tinha um colega, isso tem muitos anos atrás, foi muitos anos, ele tinha na época 1 milhão e poucos de seguidores, e ele queria fazer uma turnê. E a turnê já tinha sido bancada e pelo Brasil, e quando a turnê aconteceu, ele teve que cancelar acho que 80% das capitais. E eu tinha na época, sei lá, 40, 50 mil seguidores, e eu já estava com a turnê mais ou menos estabelecida. O que eu sinto com esse exemplo é o seguinte: eu acho que a experiência, aí você me diz como publicitário, ou talvez o pessoal que esteja na plateia, que for da área, saiba, a experiência ao vivo, a experiência testemunhal ainda conta muito. A comprovação do que é real, do que está acontecendo na sua frente, conta e muito. E isso eu sou uma testemunha de que como... E é muito louco, porque a presença é tão antiga quanto o teatro grego, né? Então... Isso procede, você vê dessa maneira, quando você, na sua argumentação, como você estava desenvolvendo, você está de acordo? Você acha que é por aí? Sobre a experiência, 100%. Assim, a experiência, de uma maneira geral, ela não só a experiência tátil do ponto de venda, tá? Mas a maneira que inclusive a parte de comunicação do que tiver em torno daquele produto. Então, eu vou para a parte física. Digamos que você tenha comprado um produto no digital, porque o ponto de venda foi muito para o digital. Aonde vai estar a experiência? Em todo que é o que a gente trabalha, em todo o processo de compra. Se foi fácil, se não foi fácil, a hora que você chegou, a embalagem, o tratamento que você teve, se você quer devolver. Toda essa experiência, ela norteia e vai contar a história daquela empresa lá. Tá? Então, não basta você só ter um ponto, você tem que... É o que a gente chama de jornada, né, da jornada do cliente. Mas no teu caso, a preocupação não está em saber qual é o seu público, por exemplo. Como é que eu vou saber qual é o público que ele gosta? Porque no seu caso é exatamente o oposto, era o que eu estava falando, que é o seguinte: o valor está em você e não no alcance. O seu público, ele é muito diferente na plateia. Tem pessoas de todos os tipos. Como é que eu vou anunciar para essas pessoas? É difícil. Não. Bom, é que eu fico pensando como repertório. Porque escolha de repertório é muito difícil, porque eu tenho que ser o mais heterogêneo possível, sendo verdadeiro para mim mesmo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não posso... Você tenta satisfazer a gregos e baianos, mas você tem que ser... Como é que eu transmito isso sem parecer que eu estou sendo, como o americano diz, um sell-out, né? Eu estou querendo satisfazer a todos, quando na realidade isso para mim é difícil. Eu penso dessa maneira, você pensa de outra forma. Eu penso pelo seguinte, porque o seu caso é um caso raro, onde eu não preciso me preocupar com o público, porque quem vai dar valor para o meu produto é você. Você vai dar valor para o meu produto premium e eu vou expor o meu produto para o seu público eclético. Se for um cartão de crédito alto nível, uma bebida sofisticada, não importa. Você traz valor para a minha marca e não o alcance que você tem. Dito isso, o que eu imagino num programa para você, por exemplo, que a gente poderia pensar em fazer, até porque tem poucos que permitem isso. No Brasil, por exemplo, eu não acho nenhum que possa fazer isso. Você é um cara que entende de música, de música que eu digo, desse lado crooner, da história dos cantores, dos Tony Bennetts da vida. Você entende de comida, você entende de viagem, você entende de coisas boas. E você chama Boa Aventura. Então acho que a gente poderia ter um programa chamado Uma Boa Aventura, viajando pelo mundo, vendo aonde esses caras sentaram, comeram, beberam, cantaram, contar a história deles a partir do nosso crooner. Já que a gente tem a gente tem que usar esse cara. E eu poderia... Eu não vou deixar você comer aí, os Léo, pratos, entendeu? Né? E beber os vinhos. E beber os vinhos. Isso é fundamental.
Cara, espetacular. Parabéns, parabéns. E aí eu saio, né? Na verdade, você já deveria ter saído. A gente não ensaiou essa parte. Então, bom dia. Bom, Tchau. Então, chegamos ao final, em grande estilo. Agradecer é um grande problema, porque eu ia deixar um monte de gente de fora, vou tentar agradecer o mínimo possível e não sintam desprestigiados quem eu não falar. Mas a mensagem que eu quero deixar no final é essa aí. Ser quem você é vai ser sempre a maior vantagem competitiva que a gente pode ter, tá? O empurrãozinho para eu dar esse passo aqui foi, sem dúvida, da Sarinha, que é aquela que é a que mais acredita sempre. Maria, eu ia chegar em você. Essa turma aí que é a minha família, que é a família Scarpa, que me carregou desde pequenininho e que está aqui prestigiando, sem dúvida eu não seria nada sem vocês, e é verdade, vocês sabem disso. Desculpa alguma coisa, viu, Ju? Vocês sabem disso e assim, ó, ter vocês aqui para mim é o que mostra que deu certo. Aliás, o mais bacana de tudo isso foi quando eu comecei a compartilhar que ia fazer, que ia ter, a quantidade de mensagem que eu fui recebendo de gente que eu não via faz tempo, de amigo, de gente que eu não esperava ter recebido, e falando, vai, Tasta, vai, faz, pô, parabéns pela iniciativa, tudo. Cara, isso, assim, parecia que as pessoas estavam sentindo o que eu estava pensando ali. Aí perguntava se eu estava com nervoso, tá? Comecei super nervoso, aí começou a ficar ansioso, aí eu já não sabia mais o que eu estava sentindo. Mas ontem à noite eu recebi uma mensagem de um amigo meu que chama Guga Farha. Ele mora nos Estados Unidos, é um amigo meu de sempre. E ele mandou uma mensagem linda. Tastinha, não sei se você está com medo, se você está nervoso, se você está ansioso, se você está tranquilo, mas saiba de uma coisa, esse momento é seu, porque Deus está te preparando para ele faz 52 anos. Eu achei isso de uma beleza. Então o que eu posso falar é, se vocês forem acreditar, vocês acreditem. E forem fazer alguma coisa, se manifestar, lembrem que provavelmente Deus está preparando vocês desde que vocês nasceram para aquele momento. Então vão sem medo, se entreguem. Assim, ó, tinha que agradecer... Putz, toda essa turma que tá junto comigo, acreditando em mim. Farofinha, minha guru. Como é que alguém pode ter um guru que chama Farofa? Mas que foi quem dá aqueles toques espirituais e falou, se você não sabe para onde vai, sai andando, que o caminho aparece. A cenografia, lê, né? Cara, vocês acreditam que quando o programa já estava pronto para ir no ar, a gente esqueceu que a gente não tinha as poltronas? Enfim, então agradecer a família que está aqui, Cláudia, Torinho, cliente, todo mundo que veio aí, que, enfim, está incentivando essa jornada aí. Tomara que eu consiga fazer o que eu estou querendo fazer. Obrigado.